Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Para nós é uma grata satisfação estar de retorno a essa casa abençoada, essa instituição santa. Gostaria de cumprimentar a direção da casa, em nome de quem eu saúdo o corpo de todos os trabalhadores dessa instituição, compartilhar a minha emoção, a minha satisfação de sempre regressar aqui, com cujo acesso eu me sinto abençoado pela presença espiritual, pelo acolhimento sempre fraterno daqueles que nos acolhem, pela amabilidade com a qual nós sempre somos tratados e, especialmente, pela simplicidade com a qual eu me sinto contaminado no trato com as questões, do trabalho doutrinário, no me colocar tão à vontade que vocês sempre me colocam, graças a cuja vibração nós nos sentimos também mimetizados, vibração essa que é mantida por um psiquismo da própria instituição. Gostaria de cumprimentar meus amigos que me acompanham aqui, nossa querida Vanessa, sua tia Dalva, meu amigo Elber, colaborador do Raciocínios Espíritas, que escolheu o dia do aniversário dele para nos acompanhar. Essa é, portanto, uma atividade aí satisfatória que faz com que a gente sinta o prazer e a ponto dele, inclusive, renunciar e privar-se, em certa medida, de estar com a família, de estar confraternizando, para estar, digamos assim, aqui, colaborando e me ajudando, me auxiliando. Eu sou muito grato a isso. O microfone está disponível, está embaixo. Tá ouvindo bem? Ou... Vamos tentar assim, qualquer coisa, eu grito mais ou eu pego o microfone, né? Eu sou um pouco italiano, falo com as mãos, então sem microfone eu vou ficar, mas se houver necessidade, sinalizem que aí eu pego o microfone, tá bom? Bom, o tema que nos foi ofertado pela casa a partir, por meio da figura do nosso confrade Paulo de Tarso, foi o tema que foi anunciado aqui, Os Pequenos e Grandes no Reino dos Céus, baseado em um capítulo especial do Evangelho de Mateus, 4 frases, 5, na verdade, versículos, que nós iremos aqui nos fundamentar e nos basear para fazermos as nossas considerações. Antes de abordarmos o texto em específico, porque pediremos licença para ler o texto é muito breve, é muito rápido, para contextualizar a partir de qual texto, de qual passagem do Evangelho foi elaborado esse tema com a qual a casa nos brindou. Mas antes disso, gostaria de contextualizar um pouco a temática e a origem dos elementos que fazem parte desse texto e desse tema tão especial, que é inclusive um tema que aborda um universo muito caro e muito especial ao pensamento cristão em geral e ao espírita também em particular, já que a moral espírita e a moral cristã são uma e a mesma coisa. Na tradição judaica, a tradição da cultura hebraica, da antiga Palestina, não apenas a Palestina de há 2000 anos, mas mesmo antes do próprio Cristo, inclusive com os grandes patriarcas de Abraão a Isaac, a Jacó, a Moisés e aos grandes patriarcas que fizeram o conglomerado de tribos e de tradição dos povos semíticos, que mais tarde deveriam se dividir na antiga Israel entre o reino de Judá e o reino da Samaria, estabelecendo os conflitos próprios e a cultura hebraica que Moisés sintetizou no seu Pentateuco da lei e os profetas desenvolveram na sua tradição fenomenal. É importante, é especial, é caro, é notável frisar que nessa tradição judaica antiga, a cultura difere um pouco da nossa cultura, em que pese a cultura ocidental, nossa, em grande parte foi influenciada pela tradição judaica e mais tarde judaico-cristã. Ainda assim, algumas idiosincrasias culturais faziam parte daquela época e é necessário que a gente entenda um pouco, porque Jesus não viveu no Brasil do século XXI. Não falava o português de Camões e mais tarde o português do Brasil, mas falava o idioma dos povos semíticos, o aramaico, dialeto, ou hebraico, idioma da antiga Palestina, e viveu numa cultura um pouco diferente da nossa. Vestiu as suas
lições que são imortais e para todas as épocas, com as palavras, com o vocabulário e com as imagens típicas daquela época para que ele pudesse ser entendido. Em que pese a roupagem, a imagem e algumas terminologias parecerem ao nosso paladar um pouco estranhas, um pouco esquisitas e até em determinado sentido até grosseiras, algumas passagens, dentro daquela roupagem que ele colocou para ser compreendido, repitamos, naquela época, ele colocava nessa linguagem ensinamentos que são imortais para todas as épocas, que não falava apenas a linguagem daquela cultura, daquele povo ou de nenhum povo específico, porque falava a linguagem do espírito, a linguagem do ser imortal. Por essa razão, 2000 anos depois, a gente consulta os seus ensinamentos e permanecem atuais. E daqui a 2000 anos, ao consultarmos os mesmos ensinamentos, permanecerão atuais, porque falam de leis eternas, porque tocam nas questões do ser espiritual, na questão do espírito imortal, na questão da entidade eterna que nós somos. Por essa razão, é importante frisar, retomando agora, que a tradição do povo judeu, a tradição do povo hebreu e mais tarde judeu, era uma tradição eminentemente patriarcal. E quando falamos uma tradição patriarcal, não é apenas a cultura patriarcal que conhecemos no Ocidente atual. A cultura do desequilíbrio horizontal entre os gêneros, não é essa discussão apenas, em que pese havia também isso. A cultura patriarcal era uma cultura que valorizava determinados aspectos que nós hoje somos influenciados em parte. Essa cultura tem vantagens e tem desvantagens. Da mesma forma que a cultura patriarcal hoje, que segundo os melhores psicanalistas sofre uma espécie de falência, porque a falência simbolicamente da cultura do patriarcado é a falência da crise de autoridade, da crise da chamada função paterna, e por função paterna aqui não entenda apenas o masculino, mas a chamada função psíquica que simboliza a chamada lei do superego na psicanálise lacaniana e freudiana, a ideia da estruturação psíquica. Basta ver a crise de autoridade de figuras públicas, a crise da lei, a crise da administração de maneira geral, não apenas no país, mas no mundo, que simboliza essa crise do patriarcado, a crise da função paterna, que simboliza esse elemento, porque está o elemento feminino, o simbólico do feminino e o simbólico do masculino, nesse aspecto considerado aqui, sem necessariamente fazer aqui uma fragmentação estanque de sexos. Não é isso, é apenas figuras simbólicas, porque nós temos a dimensão masculina e feminina em cada um de nós. Seja mulher, seja um homem, temos a função psíquica masculina e a função psíquica feminina. A verdade é que, na época de Jesus e antes mesmo dele, toda a cultura hebraica estruturou-se em um patriarcalismo que tinha características muito especiais. Algumas delas que diferem muito da nossa, mas o que nós gostaríamos aqui de salientar como principal é que a cultura do patriarcado da época dos povos semíticos da antiga Palestina valorizava a tradição do arcaico, do primitivo, do ancião, do velho, do idoso como valorizado. O que significa dizer que em vários aspectos, aquilo que era mais antigo e que conservava uma certa história era priorizado e era colocado como elemento mais importante. Em vários aspectos considerados. Desde os aspectos das figuras familiares, o mais idoso sentava na mesa, mas no lugar de destaque, tinha uma certa relevância e prioridade nos discursos. Nas sinagogas, nos templos, era o primeiro a falar, o mais idoso. A palavra era conferida aos mais idosos por uma questão ali de valorização. E assim, em vários elementos, nós vemos isso. Os locais mais sagrados e que tinham o maior valor eram os locais que tinham uma história mais antiga. A tradição do povo hebreu é feita de histórias. As famílias hebraicas sentavam-se na mesa, daí a ideia de sentar na mesa. Jesus participou de alguns banquetes, né? O banquete na casa de Simão, o fariseu, o banquete na casa de outras pessoas, o banquete na casa... Banquete aqui entre aspas, né? Não é um banquete necessariamente extravagante e suntuoso, mas uma alimentação, porque o hebreu valorizava a ideia de sentar na mesa e comer, e ali também era algo que era um ritual sagrado,
diferente da nossa cultura, que nem sempre a gente come até no shopping center com uma certa ansiedade para voltar ao trabalho e assim por diante. O hebreu, para sentar e comer, era algo sagrado, valorizado. Por isso que Jesus era mal visto, porque sentava com publicanos e com gentios para comer. A ideia de sentar com alguém era algo de muita intimidade para comer. E por isso os judeus sentavam-se apenas com os seus. Aqueles que eram considerados pecadores, aqueles que eram considerados pessoas de má vida, não sentavam-se com os hebreus, com os judeus, porque aquilo era sinal de imundície. A começar com a ideia de que não havia talheres como há hoje, as pessoas comiam com as mãos, então dividia os pratos, os recipientes com as mãos. A ideia de alguém ser imundo, daí em alguns momentos o pecador, quando tinha o Torá incidido sobre ele, a mão cortada por um crime cometido, a ideia de que numa mesma mão que ele faz a higiene do corpo, ele pega a comida do prato, era mal visto e era execrado pela sociedade. Aí a ideia que mais tarde Jesus utilizou com não saiba o que a sua mão direita faz, a vossa mão esquerda. E assim por diante. Eram elementos e símbolos culturais e que eram valorizados. Quer ver uma coisa? A tradição do povo hebreu valorizava muito a ideia de sentar na mesa entre famílias, dentro da família, e contar histórias. E o povo hebreu, faz falta um pouco para nós isso aqui. Na nossa cultura, já é uma crítica à nossa forma de funcionar. A gente não valoriza muito a tradição, a história. O povo hebreu sentava e contava o que aconteceu com os pais, com os ancestrais, com os avós, com os bisavós, na escravidão do Egito, na escravidão da Babilônia. E a cultura, o povo hebreu se fortalecia com essas histórias. Se entusiasmava e se renovava, se animava com essa história. Aquele povo sofrido, que quase sempre estava subjugado por um outro império, por uma outra nação. Da Babilônia, de Nabucodonosor, que dominou o mundo inteiro na sua época, ao Império Romano mais tarde da Casa Júlia dos Césares, a Israel quase sempre era subjugada e era escravizada por um outro povo imperialista e dominador. É assim que essa cultura de valorizar a tradição, de valorizar os anciãos, de valorizar as coisas mais antigas, dos locais sagrados aos templos religiosos, das discussões em que o idoso tinha primazia, até na interpretação de textos. Se uma escola, ou se alguns rabinos de diferentes interpretações, de modelos de entendimento diferentes, estavam discutindo, porque havia muito isso, interpretação, né? Hermenêutica do texto, a interpretação do texto bíblico. Então, pegavam um texto de Moisés e perguntavam, por que Moisés falou isso aqui? O que é que ele queria dizer? Aí alguns rabinos tinham entendimento, outros tinham outro, e debatiam. Sabe quem é que vencia o argumento? Quem conseguisse fundamentar a sua retórica, a sua argumentação, o seu ponto de vista, citando um texto mais antigo. Então, se alguém citava um texto de Malaquias, por exemplo, o profeta, que é um dos últimos do Antigo Testamento, e outro citava Deuteronômio, que é um dos primeiros de Moisés, aquele que citou o texto mais antigo vencia a discussão. Porque até no texto, o texto mais antigo era o que predominava na discussão, era que tinha o maior valor, o maior peso na argumentação, na discussão dos elementos. Essa colocação, essa ideia é um símbolo muito importante, símbolo esse que parece permanecer ao longo dos tempos na cultura hebraica de Abraão, mais de 2.000 anos antes de Jesus, Moisés, mais de 2.000 anos antes de Jesus, Abraão é mais de 2.000 anos antes de Moisés, para até chegar em Jesus, essa cultura conservada nessa mesma tradição. Talvez pelo sofrimento, porque no sofrimento os povos se unem, há um sentimento mais de identificação coletiva e de ideal que é mantido, sempre foi assim. E, naturalmente, que aquela cultura permaneceu até o momento em que Jesus esteve na Terra. Esse símbolo da ancianidade, esse símbolo da ideia de que o mais valoroso é o mais velho, é porque remetia a Deus. Deus era o mais velho de todos. Abraão era o patriarca mais importante. Por quê? Porque era o patriarca pai de todas as gerações. O nome é Abraão, que a princípio era Abrão, um A só. E segundo a tradição, Deus apareceu a ele e disse, você se chamará Abraão, colocou um A, que significa pai de todas as gerações. Você vai sentar na mesa, vai comer, e a partir daí você vai ser um grande pai para simbolizar na terra como é que é o pai que está nos céus. Você vai ser
simbolicamente um pai de várias gerações para simbolizar materialmente, fisicamente, aquilo que Deus é para todos nós. Pai de todas as gerações. Então essa era a ideia que predominava na vida, na cultura judaica antiga. A verdade é que esse símbolo dos anciãos, esse símbolo também tinha uma conotação de que os anciãos, aqueles que conseguiram sobreviver, bem se vê que a expectativa de vida na época era muito mais baixa do que é hoje. Hoje alguém chega aos 60, 70 anos facilmente, né? Em que pese algumas figuras bíblicas aparecem com 800 anos, com 900 anos, né? Como Matusalém, né? É claro que a contagem dos períodos é diferente, o calendário era lunar, não é o calendário nosso hoje. Então havia uma contagem, havia símbolos colocados ali, né? A cultura. Mas a verdade é que a ideia de alguém que chegou em idade avançada, primeiro, é porque sobreviveu. A maioria morria mais cedo. Então já era um vitorioso. E o símbolo que passava para os hebreus daquilo ali era vitória sobre a vida. O indivíduo era abençoado por Yahvé. Jeová, o Deus único. Era essa a ideia. Porque aquilo que acontecia com um ancião, isso é, com alguém na vida material, em termos de triunfo, é porque era a bênção de Deus. Deus estava abençoando o indivíduo. Esse era o símbolo de poder e de vitória sobre a vida. Então alguém que chegou numa idade avançada, provecta, já era símbolo de vitória. Mas normalmente quando alguém chegava numa idade provecta avançada, triunfou na vida social, tem uma certa reserva financeira, um certo conforto material, com lutas, né, materiais, conseguiu conquistar alguma coisa, né, conquistou uma folga aí para viver o restante dos dias na Terra de maneira mais amena, de uma forma aí materialmente mais confortável, quase sempre tem uma certa propriedade, uma certa prosperidade também, um certo patrimônio. A gente vê isso até o Saulo de Tarso, conversando com um amigo seu, Sadoc, um amigo de infância, no início da obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, os dois conversando, e Sadoc pergunta, como é que vai o teu velho? Ele diz, está gozando merecidamente diante de Deus os dias da velhice. Conquistou um certo patrimônio que o faz hoje descansar sem precisar trabalhar muito. Algumas propriedades que ele conquistou, alguns imóveis, né, alguns terrenos que ele tem, hoje lhe dá lucro. E ele tem uma velhice relativamente boa, confortável, etc., como preconiza a lei, que Deus abençoa os seus anciãos. Então essa era a ideia, esse era o conceito, e naturalmente era símbolo de que o indivíduo era fiel a Deus. O indivíduo que chegou em certa idade e que tem essas características de certo triunfo, é porque era um indivíduo que era fiel a Deus e Deus abençoou ele. Por quê? Porque a tradição dos antigos profetas, principalmente em Moisés, é que Deus dava compensações ao indivíduo fiel a ele, material. Moisés disse, honrai pai e mãe, para que tenhais longos dias de vida na terra. Então as compensações eram na terra. Mais tarde Jesus vai desenvolver isso, dizendo que as compensações não eram necessariamente na terra apenas, mas era numa vida futura. Mas a ideia da vida futura era muito distorcida, era muito vaga para os antigos hebreus, então havia a expectativa de longos dias de vida na terra. Havia uma tradição que dizia que o homem fiel a Deus e o homem que venceu na vida, abençoado por Jeová, pelo menos tem 2 escravos. Essa era a ideia que predominava. Esse era o sentido de poder, esse era o sentido de alguém abençoado, esse era o sentido de alguém bem-aventurado. A expressão bem-aventurado ou bem-aventurança não começou com Jesus. Já tem bem-aventuranças no Antigo Testamento. O próprio Davi, em um dos seus salmos, fala: bem-aventurado aquele que vence uma guerra. Eram as bem-aventuranças voltadas para a experiência da matéria, para as conquistas materiais. Eram os bem-aventurados aqueles que tinham poderes políticos, materiais e assim por diante. O indivíduo era abençoado pela divindade com poder material. Era essa a ideia. E o homem de Deus tinha que ter sucesso material. Daí, a grande maioria dos estudiosos e até do texto bíblico que falava sobre o Messias, falava de um Messias vitorioso. Se era o Filho de Deus por excelência, tinha que ser alguém poderoso. Alguém que vinha com poder, que vinha triunfal e que ia predominar. Predominar não simbolicamente, como a gente entende. Predominar nas almas, não. Ia predominar no mundo.
Porque a ideia era predominar e vencer no mundo. Vencer a vida na matéria. Com exceção de alguns textos, especialmente o profeta Isaías, que falava de um Messias que não era belicoso, que não ia fazer uma revolução armada, uma revolução de golpe, uma revolução sociológica e política, mas uma revolução em que ele próprio ia se sacrificar. Isaías é que coloca isso. Com exceção de Isaías, a gente não encontra na tradição do povo hebraico, senão o Messias que era zelote. Isso é, o Messias que era guerreiro. Essa era a ideia. Vem Jesus. E o seu discurso é o reverso da medalha dessa ética de Israel. O discurso de Jesus é um evangelho, evangelion, uma boa notícia. Havia boas notícias na época. As boas notícias eram também assim, de sucesso material, de vitória de guerra. Ele vem e faz aquilo que o Joana de Ângeles diz, inverte a ética total. Não havia uma ética na cultura e na tradição de Israel, e até antes de Israel e em outros povos, conforme ele apresentou. Alguns grandes sábios que vieram antes dele, Sócrates no Ocidente, Buda quase seu contemporâneo no Oriente, Confúcio e Lao Tse na China, falavam da espiritualização, da educação, da iluminação, de valores essenciais, mas não como Jesus o fez. A sua ética reverteu a ordem social, a ética humana. Os próprios direitos humanos que mais tarde seriam proclamados foram antecipados por ele em uma altitude ainda maior, em uma elevação ainda maior. Ele apresenta uma ética totalmente diferente. Ele vai dizer que nem sempre vitória, em outras palavras, claro, nem sempre a vitória no mundo é uma vitória para Deus. E às vezes, ele inverte de tal forma que vai dizer que às vezes, muitas vezes, a vitória no mundo é uma grande derrota do ponto de vista divino. E que às vezes o derrotado para o mundo está vencendo para a divindade. O que significa dizer que ele inverte de tal forma que não apenas abalou a cultura romana, que era a cultura de conquista, de dominação, mas a própria cultura hebraica, que não estava preparada para essa ideia. A ideia, por isso que ele falava dos excluídos, dos desamparados, não que ele negasse outras pessoas, mas os excluídos, os desamparados, era o símbolo daquilo que ele queria ensinar para todo mundo. Dizer que quase sempre, e nós na doutrina espírita sabemos isso, quase sempre, uma vitória espiritual é feita de muitas lágrimas. Quase sempre, enquanto a gente está chorando, os nossos guias estão batendo palmas, estão dizendo agora ele está evoluindo. Sem nenhum masoquismo. Porque quase sempre, a queda espiritual do nosso espírito é feita entre risos e entre prazeres fáceis. Quase sempre, a nossa queda é feita de muita euforia, de uma alegria rápida, como um licor que se embriaga agora, e logo mais tem uma ressaca, do que a vitória espiritual, que quase sempre é feita, como dizia Chico Xavier, transpirando. Chorando ou suando, mas sempre transpirando. Então, é essa a ideia que Jesus quis dizer, falando que o mundo material é de aparências, e que quase sempre a gente não consegue penetrar na essência, que não é visível aos olhos materiais, que o mundo material não representa necessariamente esse reino divino, que pode acontecer de alguém ser vitoriosa espiritualmente e também viver uma vida vitoriosa na Terra, mas não necessariamente, porque quase sempre, quando a alma ascende, ela tem que abdicar de alguns valores que são muito valorizados para o mundo. Ela tem que renunciar a algumas coisas que são muito aplaudidas para o mundo, que são símbolos de prazer, de vitória, de gozo. Essa a expressão, essa experiência. Por isso ele dizia que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, ele dizia para Pilatos. Ele estava falando com um chefe do executivo. Ele estava falando com um político humano, que estava acostumado com reinados, com César, e que governava Israel em nome de César ali, o procônsul de Israel, de Roma em Jerusalém. Era alguém acostumado, ele fala de reino, e ele vai falar, meu reino não é desse mundo. Então ele falava de um reino que era diferente. Ele falava que a realidade da matéria nem sempre corresponde à realidade do espírito, que era necessário penetrar nas realidades de origem, as realidades de onde viemos e para onde voltaríamos. Que essa busca desse reino não é de aparências exteriores. Quantos daqueles que eram vitoriosos e que depois daquela experiência, na época do Cristo, nem sempre se tornaram vitoriosos após a morte? E quantos daqueles que não eram nem percebidos, que passaram anonimamente e que se tornaram triunfantes no além? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem
psicografada por um espírito chamada Uma Rainha de França. Tudo indica que é Maria Antonieta. E ela diz na mensagem mais ou menos assim: quando eu estive na Terra, eu tinha um lacaio, o empregado, que tomava conta das minhas coisas, que se erguia quando eu chegava. Quando eu cheguei após a morte, eu o encontrei, e agora sou eu que me ergo diante dele, porque ele é muito mais evoluído do que eu. O que significa dizer que o mundo material é de aparências. A gente nunca sabe com quem está lidando. E a gente vai se surpreender muito após a morte. Porque às vezes a nossa mensuração de valores não é compatível com as verdades espirituais. Porque o corpo, eu falei isso na primeira palestra que eu estive aqui, o corpo nos esconde. Graças a Deus. Imagine se todo mundo visse aqui minhas sombras, né? Então, é bom que nos esconda mesmo, para que a gente tenha livre-arbítrio para fazer diferente. Mas a desencarnação nos revela como nós somos. Essa é a ideia. Quando Jesus, no entanto, proclamou o Sermão da Montanha, ele inverteu a ordem nas bem-aventuranças. Aquela ética era uma ética diferenciada. Você já pensou em fazer uma lista do que é felicidade? Fazer uma lista assim, do que é ser feliz. Cada uma que parar para pensar o que é ser feliz, eu mesmo já fiz esse exercício comigo, é bom não comentar. Porque quase sempre ainda as nossas ambições de felicidade é feita das características das nossas paixões, das nossas imperfeições. Jesus também fez uma lista de felicidade. A lista dele é chamada de bem-aventuranças. Bem-aventurados é sinônimo de felizes. Bem-aventurança é felicidade. E aí ele descreveu o que era a bem-aventurança. Ora, estamos diante de um espírito perfeito, puro, descrevendo o que é para ele felicidade, porque ele está traduzindo o reino angelical de onde ele veio. É como se ele dissesse, meus irmãos da terra, eu estou descrevendo para você o que é a plenitude dos espíritos angélicos. Está descrevendo os mundos felizes nas bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito. Alguns dizem os pobres pelo espírito, que me parece uma tradução até mais precisa. Pobres... olha, a humanidade já deu tanta gargalhada dessa frase. Já houve tanta confusão a respeito dessa frase. Jesus inaugura o primado da humildade, que é o nosso tema. Pequenos e grandes no reino dos céus. Ele inaugura essa humildade que é incompreendida, porque ao longo dos tempos as pessoas deram gargalhadas aos pobres de espírito. Houve uma grande incompreensão dessa passagem. Mas por pobre não entenda apenas o desprovido. Quando a gente fala pobre, aquele que não tem, parece estranho. Mas quando você fala pobre, aquele que é carente, o carente é aquele que pede, é aquele que mendiga, é aquele que busca. Ou seja, o mendigo do espírito, o pedinte do espírito. O humilde é aquele que está querendo evoluir. Até porque aquele que é cheio de espírito, ou seja, aquele que se ensoberbece, que se acha cheio de si, ele não evolui. Toda pessoa que se acha o máximo não tem como evoluir, porque ele já se acha o máximo, está parado na evolução. Para evoluir é necessário reconhecer que eu não sei tudo, que eu não completei meu crescimento. Toda pessoa que se basta, ela para de crescer. Para eu evoluir, eu preciso ter consciência de que eu sou incompleto. Essa é a ideia. Ademais, o pobre de espírito é porque pobre de espírito de vaidade, como diz Amélia Rodrigues através de Divaldo Franco. Pobre de espírito de egoísmo, pobre de espírito de orgulho. É isso, é pobre de si, porque o cheio de si é cheio de ego. Essa é a ideia que passou. E aí Allan Kardec vem e explica muito bem nas letras espíritas, dizendo que o pobre de espírito é aquele que tem a humildade espiritual, não é a humildade material. Porque há muita gente que está vivendo na rua, que não tem onde cair viva, porque cair morto, cair em qualquer lugar. Mas é um poço de orgulho e de presunção. Humildade não tem a ver com pobreza material, com riqueza. Tem muita gente que está coberto de ouro e é de uma simplicidade de coração, de uma ternura. E também há muita gente coberta de ouro, que é de uma arrogância, de uma presunção. E vice-versa. A humildade é interior. A gente alterou a palavra. A humildade é uma das expressões que a gente mais deformou. A gente acha que humilde é aquela pessoa... Coitado, ele é tão humilde que nem toma banho. Não, ele é imundo. Não tem nada a ver com humildade. Não confundir humildade com imundice, que é outra coisa. Né? Humildade é algo interior, a gente colocou para fora.
Então a pessoa que é muito humilde é aquela pessoa que se maltrata, que desce o chicote nas costas, que faz ferida nas costas, que se flagela como se fazia na Idade Média, que anda depauperado, lascado. Aí, ó, coitado, ele é humilde. Não, ele deve estar com depressão. Ele deve estar com algum processo, porque humildade não é uma aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. A gente materializou a humildade, que é um símbolo interior. O interessante é notar que os melhores estudiosos das bem-aventuranças dizem o seguinte: as bem-aventuranças hoje são compreendidas em uma cadeia que se desenvolve. Não são frases isoladas, são frases que se complementam. Desenvolve uma em cima da outra. O que significa dizer que uma bem-aventurança puxa a outra. E uma compensação de uma bem-aventurança puxa a outra. A gente afasta para entender, porque cada bem-aventurança é um universo à parte, é uma lei do universo, da vida moral, da vida do cosmo. Mas uma bem-aventurança puxa a outra. Porque a pergunta é, por que Jesus escolheu na primeira bem-aventurança colocar essa? Sabe o que é a segunda? Bem-aventurados os que choram, algumas traduções, os que sofrem, porque serão consolados. Aí eu pergunto, toda pessoa que chora é bem-aventurado? E o choro de ódio? E o choro de vingança? E o choro da perturbação, da malquerença? Então é toda pessoa que chora é bem-aventurada? Não. Quem são esses que choram e que serão consolados? Na segunda bem-aventurança, são aqueles pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando você passa de uma fase, você vai para outra. Aí depois, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdar a terra é um negócio bom, né? Os mansos herdarão a terra, porque os violentos acabam se destruindo, e os mansos vivem mais. Mas ser manso é bom, né? O que é manso? É aquele que se controla, que se domina, que domina as suas violências. Mas aí vem outra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque o manso é que se autodomina. O pacificador é aquele que faz a paz. Para ser pacificador, eu preciso primeiro ser manso. Eu preciso primeiro me dominar. Para depois eu conseguir produzir a paz. Gandhi fez isso. Ele primeiro dominou o seu temperamento, diz os biógrafos dele, que ele tinha um temperamento forte, para depois agir na não violência. Ó, herdar a terra é bom, mas ser filho de Deus é melhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ó, ser puro de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Note que uma bem-aventurança vem uma compensação compatível com ela. Mas, voltando, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, do Espírito, no Espírito ou em Espírito, porque os tradutores divergem muito, né? Eu gosto da tradução de Humberto Roden, que fala pelo Espírito, porque fica mais claro, né? Pobre pelo Espírito, ou seja, pela espiritualidade, pela dimensão do Espírito, eu sou pobre. Eu me empobreço intencionalmente. Né? Essa é a ideia. Porque deles é o reino dos céus. O que é que Jesus quis dizer com essa humildade? A palavra humildade vem da expressão humus. A expressão humus, da terra, do adubo, é aquela coisa da base. Humus é a expressão que também vai dar origem à palavra humanidade. A humildade é a virtude humana por excelência, mas, novamente eu pergunto, por que ela é a primeira bem-aventurança? Não é à toa que Jesus pensou, a primeira bem-aventurança, quando ele abriu a boca naquele famoso Sermão da Montanha, onde o mundo nunca mais seria o mesmo, ele elegeu a primeira bem-aventurança falar de humildade. Por quê? Porque sem humildade a gente não consegue nada. Sem a humildade, nenhuma outra virtude é adquirida. A humildade não é a mais importante das virtudes, mas é a essencial, sem a qual não se chega nas outras. A humildade não é o coroamento de toda evolução, mas é o requisito básico para a evolução do espírito. Enquanto o espírito tem um certo nível de humildade, ele evolui. No momento em que ele se ensoberbece, que ele se envaidece, que ele se autofascina, ele para. A humildade, portanto, é básica, porque sem humildade eu não reconheço buscar outras. Essa é a ideia. Voltando, se eu sou tão orgulhoso que eu acho que eu sei tudo, eu acho que eu já estou muito evoluído, eu não me abro para crescer mais. Eu nem reconheço a necessidade de evoluir mais. Então, a humildade é esse bom senso. Eu costumo dizer que a humildade é juízo na cabeça. Que a pessoa humilde é que tem juízo. Humberto de Campos, quando estava encarnado, conheceu Chico Xavier e foi crítico de Chico Xavier. Ele era ateu, materialista, e costumava ironizar Chico Xavier dizendo assim, veja só,
eu achava que eu não tinha concorrência aqui no mundo material, como escritor, imortal da Academia Brasileira de Letras, e esse mineiro agora está trazendo de volta Augusto dos Anjos, Castro Alves, aí a concorrência é desleal. Que negócio é esse? Eu queria agora ser famoso sozinho, ele está trazendo meus concorrentes de volta do mundo dos mortos? Ele falava ironizando, porque ele não acreditava em nada, né? Ao desencarnar, mais tarde, na terceira edição de Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu o prefácio. O título é Os Mortos Estão de Pé. E ele fala quem ele encontrou lá. Então, quer dizer, ele se achava o máximo como escritor. Aí chegou lá, encontrou Cruz e Souza, Junqueiro, Alta de Souza, o próprio Castro Alves. Então, é mais ou menos isso. Você acha que você joga muito futebol, aí você desencarna e encontra Garrincha no além. Aí a coisa muda. Porque a humildade tem a ver com essa referência. Com o que é que você está se comparando? Tudo depende disso. Você é bom? Depende. Por isso que quando o jovem mancebo chega para Jesus e pergunta, bom mestre! Aí ninguém chama de bom, senão a Deus. Mas mestre sim, eu o sou. Ele tinha autoconsciência, que isso também é humildade. A autoconsciência que ele era mestre. Admitia que era mestre. Mas bom depende do referencial. Você está me chamando de bom? É porque você não conhece o Pai ainda. Porque Jesus é o Espírito puro. Mas Criador e criatura não conseguem ser comparados. Não dá para comparar. Sabe por quê? Porque a criatura consegue ser boa, mas Deus não é bom. Deus é a bondade. É substantivo. Então não dá para comparar. Criador com criatura. É isso que Jesus queria dizer. Na sua sabedoria. Então, a humildade tem isso. E em vários momentos Jesus colocava a humildade como uma das condições essenciais. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Ou rebaixado, a depender das traduções. A parábola da mostarda, quando ele fala que a fé é comparada com a menor semente que existe, na compreensão da agricultura da época, segundo alguns agricultores, hoje tem outras sementes que é compreendida como menor. Mas a gente não vai entrar nessa polêmica. A menor semente que existe e que pode se transformar na maior hortaliça, essa era a ideia, a fé é comparada com aquela mostarda. Por quê? Porque fé verdadeira tem que se achar pequena. Se eu tenho uma fé, eu acho minha fé o máximo, já não é fé, é presunção. Olha que símbolo interessante que Jesus utilizou. Porque se a fé é confiança em algo maior, eu tenho que compreender isso como algo maior. E se é algo maior é porque eu sou pequeno. E quanto mais eu considero pequena essa fé, mais ela é confiante naquilo que vai me suprir na minha pequenez. Ou seja, a fé é cada vez mais forte à medida que se acha mais fraca. Paulo dizia isso de outra forma, né? Que fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes, para ganhar alguns do reino de Deus, porque quando fui fraco, fui forte. Porque o elo de uma corrente mais fraco é o que segura a corrente, é o que sustenta a corrente. Então é essa a ideia que quando eu reconheço minha fraqueza, minha vulnerabilidade, é aí que eu sou forte. Enquanto eu não reconheço, eu estou correndo perigo. Eu estou me achando forte, mas não sou. Eu sou vulnerável. Coitado, um orgulhoso é tão fraco. Um orgulhoso chega aqui, é tão fácil tirar ele do sério. É só provocar ele. Com quem você acha que está falando? Já fica exaltado. Coitadinho, se sente humilhado. O orgulhoso se sente humilhado fácil. Por quê? Porque como ele tem um ego muito inflado, qualquer coisa que falam pra ele já se chateia. Já se aborrece. Se o orgulhoso tá aqui, ele é muito vaidoso, e as pessoas estão dando atenção a outra pessoa, ele já fica incomodado, já sofre, coitado. Porque não estão dando atenção pra ele, porque estão dando atenção... Porque ele não é o centro das atenções. Olha só. Certa vez uma terapeuta britânica, uma famosa terapeuta britânica, é só para descontrair, mas é verdade, isso foi descrito, que certa vez ela disse o seguinte, que quando o paciente dela chegava no consultório dela, que tinha um complexo de superioridade, ou seja, um narcisismo muito caracterizado, né, que é uma das condições do orgulho exacerbado, da presunção, da prepotência, ela recomendava na primeira sessão o laxante. A pessoa ficava tomando laxante durante uma semana para a próxima sessão. Depois de uma semana de desarranjo intestinal, a pessoa voltava humilde, pedindo bênção a cachorro. Confundindo cachorro com pessoa. Porque aí percebe o quanto é fraco. Ah, eu sou forte. Uma diarreia, uma disenteria coloca a pessoa totalmente sem dignidade em cima da cama. Frágil, dependente. Uma picada de um mosquito, chikungunya, dengue, deixa a gente prostrado.
Acabou a coragem, a força. Então, esse reconhecimento da fraqueza é que nos faz fortes. Essa é a ideia da parábola da mostarda, da fé que tem que ser humilde, porque reconhece algo maior que a sustenta. É o outro ensinamento de Jesus quando ele fala do fariseu que doava no templo e que se orgulhava dizendo meu Deus, etc. E o homem publicano, se não me falha a memória, né, que ajoelhado pedia perdão a Deus com a cabeça baixa. Há uma tradução para essa parábola de Jesus que diz o seguinte, que o fariseu, na verdade, ele olhava assim, para baixo, para aqueles que ele considerava estar baixo. E o homem que estava ajoelhado pedindo perdão aos seus pecados, o pecador, olhava para cima. Ou seja, o homem que estava ajoelhado é que estava em conexão com Deus. O outro estava olhando orgulhosamente de cima para baixo. E a parábola nos passa o ensinamento de que, quanto mais eu me sinto afastado de Deus, talvez eu esteja mais próximo. E quanto mais eu acho que eu sou assim com a divindade, talvez eu esteja mais distante. Essa é a ideia da humildade. Essa é a ideia do auto-reconhecimento. O texto de Mateus, me permitam agora ler, Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5, diz assim: quem é o maior? Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, que tem esse título, quem é o maior? Bom, Mateus capítulo 18, versículo 1, diz assim: nessa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que recebeu uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Olha que ensinamento. Primeiro, que ele deve ter assustado, porque a cultura era dos anciãos. E ele estava colocando a criança como exemplo do reino dos céus. Infância na época de Jesus não era considerada. Não era valorizada a infância como a gente valoriza a infância hoje. Na pedagogia, no jardim de infância, nas escolas, na creche, não. Infância era até rejeitada. Então, ele coloca a infância como símbolo. É claro que Jesus não estava dizendo para a gente ser infantil. Não é isso. A gente não pode pegar o pé da letra. Tanto é que o texto diz assim, aquele que não se tornar, ou seja, eu quero me tornar, é uma atitude, portanto, consciente e deliberada. É uma atitude, portanto, intencional. Não é eu ser infantil ou eu conservar as minhas infantilidades quando eu tinha 3 anos de idade, porque isso daí não tem cabimento, né? Imagine se eu fico me comportando agora como eu me comportava quando eu tinha 5 anos de idade. Quando eu tinha 5 anos era esperado. Quando eu tenho agora 30 e poucos, já é outra coisa. Então já pega mal. Mas o que é que ele queria dizer com se tornar? Eu querer me tornar como uma criança. É porque a criança quer aprender, a criança pergunta, questiona. Né? É um símbolo daquela criança que quer desbravar, que quer conhecer o mundo. É o símbolo da humildade. A humildade, ela não se reconhece como sabedora de tudo, não está engessada, não está cristalizada. Está pedinte, está carente, está pobre de espírito. E o que é pobre, busca se enriquecer. O humilde, como acha que não sabe tudo ou que não dá conta de tudo, está querendo evoluir, está querendo crescer. Por isso que a humildade é a mola. Né? O oposto, portanto, da cultura de idoso. Se tornar pequeno. Né? Daí Emmanuel, em uma das frases, vai dizer, a humildade intencionalmente se empobrece. O que é se empobrece? Reconhece a sua pequenez. Em uma entrevista que a Federação Espírita Brasileira fez com Chico Xavier foi perguntado o seguinte, como é que Emmanuel, o seu mentor espiritual, nas reuniões espirituais do Brasil, do país, como é que Emmanuel se comporta diante do guia do país, Ismael? E Chico Xavier respondeu, de joelhos. Ou seja, o que é que ele estava falando? Que é a referência. Então quando a gente vê Chico humilde por quê? Porque a referência dele era Emmanuel, era Ismael. Ismael também tem uma referência maior, e assim até o Cristo. E o Cristo tem uma referência infinita, que é Deus. Então, por isso que Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai dizer, a humildade, em outras palavras, pode ser definida como o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Essa é a definição que Emmanuel dá em Pensamento e Vida. Esse reconhecimento. O que eu estou dizendo aqui é que humildade é também autoconhecimento. Porque alguém que está muito orgulhoso está cego, não se conhece. Atribui valores a si que não tem. E espera que os outros tratem ele dessa forma. Por isso que se magoa, se chateia. Sócrates, o pai da filosofia,
que Emmanuel descreve como sendo um dos grandes ministros de Jesus na Terra. Emmanuel chega a dizer em A Caminho da Luz que nem Platão nem Aristóteles compreenderam totalmente Sócrates, que ele foi de uma elevação espiritual acima dos seus contemporâneos. Porque a obra de Platão tem grande beleza espiritual e filosófica e tem umas coisas assim, bem humanas, né? Platão fazia apologia da escravidão, né, de alguns preconceitos da época, né, de algumas coisas que Sócrates parecia estar muito além. Emmanuel chega a dizer que em determinados aspectos Sócrates chegava a tal ponto de elevação espiritual que se assemelhava em algumas posturas ao do próprio Cristo. Tal era a elevação espiritual dele. E há o famoso episódio da vida dele do só sei que nada sei, né? O só sei que nada sei é o seguinte: no oráculo de Delfos, no templo de Apolo, uma médium, na época não chamava médium, chamava pitonisa. Uma pitonisa entrou em transe diante de algumas pessoas que perguntaram quem é o homem mais sábio da Grécia. E a pitonisa entrou em transe e o ser espiritual dizia Sócrates. E aí as pessoas ficaram, era um fenômeno mediúnico autêntico, e foram chamar Sócrates. Sócrates foi, conheceu e disse, não, o oráculo está errado. Eu não sou o homem mais sábio. E aí peregrinou para saber quem era o mais sábio da Grécia. Fez entrevistas nas praças públicas, etc. Ele vai citar isso, mais tarde Platão anota, no julgamento dele de morte. Ele vai dizer, um dia, a pitonisa do oráculo de Delfos disse que eu era mais sábio. Eu saí por aí, comecei a entrevistar as várias classes sociais de Atenas, entrevistar várias pessoas, e depois de muito entrevistar, eu percebi que fulano, aí ele começa a citar. Eu entrevistei uma pessoa que era bom em uma coisa, mas não tinha ideia de que não era bom em outra. Outra pessoa tinha uma grande capacidade em uma área, mas não tinha em outra. E aí eu percebi que as pessoas não têm conhecimento da própria limitação e da própria ignorância. Então hoje eu acho que eu sou o homem realmente mais sábio da Grécia. Sabe por quê? Porque eu sou o único que tem ciência daquilo que não sabe. De que tem ciência da própria ignorância. Ou seja, o sábio, quanto mais ele sabe, mais ele percebe o quanto ele não sabe. Ou seja, o sábio duvida. Agora o ignorante tem verdades. O ignorante sabe tudo. Porque tem uma visão mais limitada, então é cheio de verdades. Então é essa a ideia. Ou seja, a consciência da ignorância não é você se depreciar e achar que você não é nada, que você não sabe de nada. Não é isso, não. É o quanto você sabe, você percebe ainda o quanto você não sabe. Humildade é autoconhecimento. Humildade é saber das próprias capacidades e limitações. Humildade é fazer a coisa bem, porque muita gente acha que humildade é assim. Não, eu sou tão humilde que eu vou fazer a coisa assim, bem desorganizada, porque aí eu sou humilde. Não, humildade é fazer a coisa excelente, fazer a coisa em alto nível, com naturalidade. E não se achar melhor do que o outro por isso. Humildade é um pianista chegar aqui, tocar uma peça de maneira genial e não ficar afetado, exaltado e deslumbrado com isso. Isso é humildade. Porque a gente distorceu muito a humildade. Inclusive na religião a gente distorceu muito. A gente achou que humildade era ficar se depreciando, se desvalorizando, se achando nada. Então alguém faz um bolo. Ora, se alguém faz um bolo é porque quer fazer um bolo bom para agradar o outro. Aí, pô, que bolo bom. Não, que bolo bom nada. Quem sou eu? Eu não sou capaz de fazer um bolo assim. Quem sou eu? Não tá bom não, tá péssimo. Ora bem. Onde já se viu isso? Mestre, sim, eu sou, disse Jesus. Já pensou? Jesus falando, não, eu o caminho da verdade e da vida? Não, eu não sou mestre, não. Que nada, eu sou um coitadinho. Deus é que é mais. Não, ele sabia, ele tinha consciência, autoconsciência de si. Certa vez me perguntaram o seguinte, o que você acha das suas palestras? Eu disse, eu gosto. Ah, que coisa. Isso não é vaidade, não. Eu disse, não, é autoconsciência. Eu tenho consciência, na medida das minhas imperfeições, é claro, do que eu faço. Eu me preparo, eu sou responsável, eu estudo. Agora, eu não me acho o melhor de todos. Tem muita gente melhor do que eu. E tem muita gente pior do que eu. Eu não vou ter a hipocrisia de dizer, não, eu sou o pior do universo. Não, isso é hipocrisia. Não, eu acho que tem muita gente mais preparada que eu. Tem muita gente menos preparada que eu. Tem muita gente semelhante a mim. Porque, meu amigo... Aí a pessoa começou a encrespar pro meu lado. Eu disse, meu amigo, se eu achasse que eu faço palestra ruim, eu tô sendo irresponsável. Porque eu estou subindo na tribuna, utilizando a palavra para transmitir uma mensagem equivocada, uma mensagem que prejudica as pessoas. Se eu não tiver consciência de que eu faço a coisa de uma maneira pelo menos cuidadosa, primando pela qualidade, eu estou sendo irresponsável. Assumindo uma coisa que eu acho que eu não dou conta. Então, humildade não é isso.
Porque senão a gente fica se depreciando. Eu vejo isso até nos eventos espíritas. Eu participo muito de viagem, às vezes viajo pro interior. E no interior isso é muito, muito mais frequente até do que aqui de Salvador, né? Mas no interior às vezes tem uma solenidade, um aniversário da casa. Aí chama as pessoas para fazer parte da mesa. Aí assim, os espíritas, tudo humilde. Não, quem sou eu, etc. Mas na hora da solenidade para chamar na mesa, se esquecer de alguém, depois a pessoa fica magoada um ano inteiro. De mal, não me chamou na mesa, não me pediu para fazer a prece final. Que humildade é essa? Que humildade de aparência. Eu me lembro de uma pessoa no grupo espírita da prece, que era uma pessoa que vivia assim, eu não sou nada, eu sou um rato, eu sou uma pessoa ruim, eu sou... E ficava se depreciando. E aí Arnaldo Rocha dizia, Chico, como essa pessoa é humilde? E Chico, meu filho, ela tem muito orgulho de ser humilde. Porque é o orgulho da humildade, ou seja, eu me acho tão humilde que eu exibo uma humildade que eu acho que eu tenho. Se eu estou exibindo, já não é humildade. Porque a humildade não se exibe. Não ostenta. Né? É a mesma coisa. Eu sou tão humilde, imagina um salão como esse, meus amigos. Um salão como esse, eu sou tão humilde que eu vou sentar lá na parede. Aí eu vou chamar atenção. No fundo eu estou chamando atenção por uma falsa humildade. Imagina eu chegar aqui, eu sou tão humilde que eu não quero aparecer, e sento no chão com cadeira aí livre. Eu vou chamar a atenção de todo mundo. Porque eu estou sendo muito humilde que eu quero sentar no chão. É melhor sentar em qualquer lugar, sem nem afastado, sem nem também aqui na frente. Sentar, como todo mundo, que não chama atenção. A humildade é não querer aparecer, não querer exibir-se. Né? A humildade não é esse melindre. Né? Jesus era o protótipo da humildade. O protótipo. E nunca se depreciou. Eu sou, ele dizia. Mas por outro lado ele dizia, eu sou servo de todos. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Na última ceia, Jesus com seus discípulos, ensinando-os, ele dá um exemplo de humildade. Depois de passar uma série de ensinamentos, depois de falar sobre... Ele senta na cabeceira da mesa. Olha, Simão Pedro era o mais velho. Olha a cultura do ancião. Simão Zelote, outro apóstolo, era mais velho ainda. Ele sentou na cabeceira da mesa, que era dado ao mais velho. Quem partiu o pão era o mais velho. A cultura do ancião. O que é que ele estava dizendo ali? Ele está dizendo que ele era o mais velho espiritual. Ele diz, inclusive, e antes que Abraão fosse, Abraão era o mais velho, eu já era. Ele dizia que ele era o mais velho, ele era o irmão mais velho de todos. Espiritualmente falando. Ele parte o pão, etc. E depois ele faz o quê? O lava-pés. Diz Humberto de Campos que ele pega um pano, amarra a camisa, né, o traje na cintura. Esse é o ritual que os escravos faziam. Os escravos faziam isso. O ritual que os hebreus... Por isso que os apóstolos começaram a ficar constrangidos com aquilo. Porque ele estava fazendo um ritual dos antigos escravos. E aí pegou o recipiente para lavar os pés de cada um. E começou a lavar. Simão Pedro vai dizer... Simão Pedro parece ser humilde, mas ali é falsa humildade, era orgulho. Ele queria ser melhor do que os demais. Todos os outros tiveram os pés lavados, mas ele não. Ele não. Não, Senhor, a mim tu não lavarás os pés. E Jesus diz então tu não terás nada comigo. Então, Senhor, lava tudo. Ele diz, não, Simão, só os pés. O que é que ele queria dizer? Ali era a lição da humildade. Sabe por quê? Porque a humildade é os pés. A humildade é a base. Ele estava lavando os pés para dizer que é necessário ter uma base para segurar o resto, para sustentar o resto. A humildade é a base das outras virtudes para ser conquistada. Sem humildade a gente não avança. Sabe por quê? Porque Deus é o mais humilde de todos. O Criador é o mais humilde. Já notaram que o Criador é o único que nunca aparece? Deus nunca aparece. Ele age através da sua obra. Ele é o mais anônimo de todos. Ele apresenta o seu autógrafo na natureza, como diz Joana de Anjos. As flores são o autógrafo de Deus na sua natureza. Então ele se apresenta através da sua obra, através dos seus ministros, os espíritos. Mas Deus é o único que nunca aparece. É o mais humilde de todos. Sede perfeitos, disse Jesus, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, o maior ou menor, esses valores que se apresentam na doutrina espírita devem ser muito bem examinados em torno da moral espírita e da moral cristã. Deixar para trás as fantasias do nosso ego, porque o nosso ego nos pega. Quer ver uma coisa que o nosso ego nos pega até em termos espíritas? Não, eu também fui uma rainha na vida passada. Eu também fui um rei. Eu já encontrei no movimento espírita de Salvador umas 6 Maria Antonietas. Tem uma amiga minha, por exemplo, que fez agora uma retirada de amígdalas. E ela disse, tá vendo? É a reminiscência de quando Maria Antonieta foi degolada. Eu estou sendo degolada de novo. Eu fiquei pensando, toda pessoa que tira as amígdalas deve ter sido guilhotinada na Revolução Francesa. É porque às vezes a pessoa não se sente importante nessa encarnação e pelo menos ela foi importante na outra.
E coitada, Maria Antonieta foi uma pessoa tão sofrida, teve um casamento difícil, infeliz, teve tantos sofrimentos, coitada. Porque nem sempre os famosos do mundo são espíritos evoluídos, nem sempre. A gente tem essa coisa, então eu fui Napoleão, eu fui não sei quem, eu fui... E aí Chico Xavier costumava dizer a Arnaldo Rocha, meu filho, vamos acreditar nessas pessoas, que foram pessoas famosas na Terra. Sabe por quê? Porque os camponeses, os humildes, já evoluíram, já nem está mais aqui. Quem está aqui de volta são os reis, as rainhas, os príncipes, o povo que ainda está complicado, que ainda está ligado a esse mundo. Porque os humildes já evoluíram, já não estão voltando mais a esse mundo. De repente tem essa noção, essa lógica. Mas o que eu quero dizer é que a humildade tem um perfume, tem algo que precisa ser decodificado, que não é uma virtude simples, que é uma virtude que quase sempre se oculta, que há humildade em assumir as próprias escolhas e há humildade também em ser discreto e em alguns momentos não aparecer. A depender do contexto, a humildade é aquela que Jesus dizia àqueles que curava, vai, mas não digas nada a ninguém que eu curei. Era a humildade de ser discreto. Mas era a humildade também quando ele foi esbofeteado na cara pelo soldado, amando de Caifás, e ele volta-se para o soldado e diz tranquilamente, soldado, por que tu me bateste? Se eu fiz aqui alguma coisa de errado, mostra o meu erro, mas se eu não fiz, por que me bateste? Humildemente, ele pediu esclarecimento. Então, a humildade tem essas características que devem ser examinadas. A humildade não é chocar a sociedade com escândalos. Chico Xavier, por exemplo, era uma pessoa que não gostava, muita gente não sabe isso, não gostava de trajes formais. Ele gostava de sandália, de short folgado. Mas quando ele foi no Pinga Fogo de São Paulo, ser entrevistado em nome do espiritismo diante de autoridades, ele foi de paletó, gravata, traje. Essa é uma atitude humilde. Muita gente do movimento espírita, nossa, Chico tá vaidoso, olha como ele tá, com traje a rigor. Ora bem, ele ia representar uma doutrina com roupa furada só para dizer que é humilde? Podendo estar bem trajado para respeitar a doutrina que ele estava apresentando? Pelo contrário, eu acho que a atitude dele foi de muita humildade, porque ele não gostava de se vestir assim. Mas em nome do rigor da época, em nome do padrão que era exigido na época. Quer dizer, então eu sou humilde, quando eu for para um casamento, eu vou de sunga. Eu vou de traje de banho, de praia, porque eu sou muito humilde. Não, eu tenho que respeitar o ambiente. E o respeito é uma forma de humildade. Me submeter, mesmo que eu não goste daquela liturgia, me submeter. Porque se eu for encontrar uma autoridade pública, eu não vou respeitar. E por que representando a doutrina, Chico tinha que ir com sapato furado, para dizer que era humilde, com roupa rasgada, como os espíritas da época criticaram ele. Então, meus amigos, a humildade tem esse perfume. A humildade tem essa característica. A humildade tem a ver com autodescobrimento, com autoconhecimento, com autoiluminação, com engrandecimento da alma. Porque quanto mais eu me reconheço, mais eu percebo minha pequenez diante da divindade do universo, e a partir daí eu mais me engrandeço à medida que eu reverencio o universo ao meu redor, o universo ao meu lado. Para concluir o nosso comentário, lembro-me do apóstolo Paulo, na obra Paulo Estevão, quando, depois de toda aquela postura orgulhosa, de toda a saga dele, no final da existência, quando em dado momento, ele experimenta o primeiro êxtase e se ilumina, diz Emmanuel, estava já resgatando os débitos, ao viajar para Roma, a fim de entrar em contato com Nero e mais tarde ser decapitado, ele recebe a carta de Tiago Menor, o filho de Alfeu, o apóstolo com quem ele tinha uma grande dificuldade de relacionamento. Diz Emmanuel que Paulo parou para pensar e chegou a pensar, não atendeu o pedido. Eu vou colocar em linguagem nossa. Imagine Paulo recebendo aquela carta e dizer, esse sujeito tem a coragem de mandar uma carta me pedindo para ir para Jerusalém agora. Veja que petulância, porque eles dois tiveram grandes divergências ao longo da vida. Mas Paulo já estava idoso, Tiago também, ele resolveu ir. Os dois tiveram grande discordância, porque Paulo queria que a mensagem do mestre fosse para todo mundo. Tiago não, só para os judeus que passassem pela circuncisão. E havia grandes disputas e divisão na igreja. Depois de grandes acontecimentos de muitos anos, ele vai. Ele para, pensa e pergunta-se, sabe de uma? Eu devo me submeter. Ele lembrou-se do pai Isaac. Porque quando Paulo se converteu, ele foi para a casa do pai. Temperamento ainda orgulhoso. O pai tratou ele com absoluto desprezo e disse, olha, se você quer abrigo na nossa casa,
abandone essa loucura de cristianismo. Porque senão, fora. Pra gente é cruel isso, mas pra mentalidade hebraica, o pai de Paulo não podia compreendê-lo, ele estava profundamente magoado. Ele estava agredindo a tradição da família. Paulo ainda tentou, pelo amor de Deus, eu não tenho nada, não tenho ninguém, estou mendigando na rua. Fora, vá pedir a Jesus. Você não é cristão agora? Paulo saiu. E a Amanda disse que quando ele está saindo, o empregado do pai, era um homem rico, o empregado do pai saiu correndo para pegar com uma bolsa com algumas moedas dentro para dar. Emmanuel vai dizer que o espírito orgulhoso dele reagiu e quis recusar. Ele não era empregado, ele era filho. Como é que ele aceitava aquilo ali? Mas dentro dele, algo lhe disse que era necessário que ele aceitasse para que ele dominasse o orgulho dele. Porque ele era muito temperamental. Era uma experiência, era uma oportunidade que ele estava tendo para domar o seu ego. Então ele pega as moedas, agradece ao funcionário, diz para agradecer ao pai e vai adiante. Naquele momento ele lembra do pai. Tiago chamava ele para Jerusalém. Ele ia pregar a doutrina a Roma. Ele resolve ir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, desconfiado, Tiago se aproxima, abraça-o e começa a falar dos problemas da igreja de Jerusalém, das questões, e começa a desabafar. E começa a falar de uma forma que Paulo nunca antes havia compreendido. Pela primeira vez ele estava compreendendo Tiago. Não acontece isso com a gente? Às vezes a gente passa a vida inteira de mal com a pessoa e de repente a gente começa a se colocar no lugar da pessoa e começa até a entender o ponto de vista da pessoa. Naquele momento, ele começou a entender. Porque Tiago desabafava e diz, Paulo, você acha que para mim foi fácil? Você acha que para mim manter a igreja de Jerusalém foi fácil? Você queria pregar o evangelho para todo mundo, mas para eu manter essa igreja aqui sem ser destruída, você sabe muito bem que a igreja era ameaçada para ser destruída, eu tive que fazer uma rede de relações em Israel e passar uma boa impressão, uma boa aparência para os doutores do Sinédrio. Você sabe muito bem que senão a igreja seria destruída. Eu tive que abrir concessões, fazer sacrifícios para me manter com a relação de amizade com eles. E aí, nesse momento, Paulo percebeu, no seu orgulho ele não havia percebido, que Jesus havia colocado ele num tipo de tarefa e Tiago no outro tipo de tarefa. Nem ele estava errado, nem Tiago estava errado, os dois estavam certos, mas estava atuando em nome do Mestre em campos distintos. Naquele momento, a humildade brotou nele, ele entendeu. A partir daí, ele já estava pronto para o martírio, para o holocausto. Portanto, agradeço a oportunidade, agradeço o ensejo de falar de um tema tão rico, tema esse, que reconheço ainda não viver completamente, mas talvez a nossa experiência espírita é isso, né? Porque se um anjo fosse falar aqui, talvez a gente ficaria aposentado, sem emprego. Então talvez a ideia de falar de coisas sobre as quais a gente não vive é justamente para nos estimular a viver um dia, porque a humildade é reconhecer que a gente precisa ir mais, vir a ser e se transformar cada vez mais e cada vez melhor. Muito obrigado, muita paz.